Boa tarde, igreja. Estamos felizes, né? Com esse momento que Deus nos entrega para que nós possamos viver, né, o melhor dessa terra ainda, ou melhor do Deus ainda aqui nessa terra, né? Então, assim, todos nós somos convidados. Deus, ele não restringe, né, a participação de ninguém. Nós aqui muitas vezes perdemos essa oportunidade. Essa canção, quando eu vi pela primeira vez, gente, ela me tocou tanto, sabia? Assim, você vê o poder de Deus na vida daquele que não se afasta do Senhor. O que é que Deus faz, né? E eu tinha trazido ele na semana passada, né, no encontro passado, a gente estava trabalhando a família, e quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei muito das famílias que são desmoronadas, né, são desfaceladas, às vezes por coisas tão banais, tão simples, né, e que nós sabemos que o inimigo ele vai mexer exatamente nessa célula que para Deus é muito especial, que é a célula da família. Porque ele sabe que um lar, sem ser um lar família, ele é um lar desestruturado. Uma nação que não preza pela família é uma nação desestruturada. Então, ele sabe disso, o inimigo. Então, ele vai mexer exatamente aí, né? E aí a gente pode observar o que é que acontece, né, quando a gente cria o ambiente, né? Quem lembra, o meu tema do encontro passado foi sobre ambiente. E eu disse para os meninos hoje, ontem eu dizia, eu vou falar de novo sobre ambiente. Porque no vídeo você vê bem direitinho, né, o que é criar um ambiente para as coisas que você quer, né? Você vê uma mulher em oração diante de alguém que não queria orar. Você não vê ela pedindo a ele para orar, né? Ela simplesmente criou um ambiente. Né? Ela se posicionou. E eu lembrava, né, que eu já tive uma amiga, tenho, mas não com tanta intimidade, que uma época ela queria se separar do marido. Tá certo? E ela encontrou-se com uma amiga que mostrava todos os pontos positivos de você se separar de alguém. Você é nova, você é bonita, você vai ficar com não sei quantos % do que ele tem, tá certo? Então, assim, era exatamente o que o inimigo queria, né? E, graças a Deus, na época também ela me chamou, apesar de eu não ser uma mulher casada, eu digo que você só tem uma opção na vida, é ficar casado. Para quem gosta de ficar casado, de casar é ficar casado, né? Porque os percalços da vida, eles existem com casamento ou sem casamento. Eu sou solteira, eu tenho os meus percalços que eu preciso administrar. Eu vou desistir da vida porque eu sou solteira e os percalços apareceram? Não. Não, você é casado, você vai desistir do seu casamento, da sua família porque as dificuldades apareceram? Também não. E isso a gente só entende se você tiver a percepção espiritual. Porque nós que vivemos aqui na igreja, congregando com as pessoas que acreditam em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, parece até tolice. Tá? É tão tolo, né, ver alguém orando, é tão simples ver alguém orando, só que quando você anda meio palmo fora da igreja, você vê como é privilégio você conhecer a Deus, você ter o domínio sobre os seus pensamentos, você saber que ele vai vir, mas que ele vai embora, você saber que ele existe, mas que ele vai passar, você saber que as lutas existem e ela vai passar, é muito diferente. Sexta-feira eu fiz um atendimento, até tinha me comprometido com a irmã Helena de passar lá depois, não tive condição. Fui para um atendimento numa casa, energia zero. Sugou de mim até o que eu não tinha. Aí, para fechar o cerco, eu vou tirar daqui o telefone. Sem nenhuma das variáveis que nós conhecemos para alguém desistir assim. Professor da universidade,
tudo, financeiro. Mas eu não adoro meu Deus pelo que Ele me dá. Eu adoro pelo que Ele é. Tá certo? Então, assim, a minha vida não pode estar atrelado àquilo que eu tenho. Ele tem que estar atrelado àquilo que eu sou. E isso, o que eu sou, é o que Deus diz que eu sou. Está na Bíblia, né? Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu tenho que crer nisso, porque senão o inimigo vai fazer como fez com essa pessoa, que tinha tudo em termos de vida humana, de prosseguir. Mas não tem força, porque o inimigo também tem força. Tá certo? Então, assim, e você precisa, né? Eu dizia para essa minha amiga no atendimento, que eu dizia para ela, eu digo, você tem que criar na sua casa um ambiente para você fazer uma dieta. Você fazer um controle de nutrição, você precisa fazer um ambiente. Ela, como assim, Meiralice? Eu disse, olha, você não pode ter comidas aqui que você gosta, mas que não são saudáveis e nem são recomendadas para você. Porque Deus diz na sua palavra, não tentará ser outro Deus. E isso serve para tudo. Né? E até eu dizia para ela assim, eu digo, olha, todos os grandes estudiosos, hoje inteligentes, que trabalham muito a inteligência espiritual, que hoje está no topo do topo do topo, eu digo, graças a Deus que nós já estávamos no topo do topo há mais tempo, muitas vezes nós não aproveitamos, mas hoje o grande pool é inteligência espiritual. Por quê? Porque eles descobriram o que Deus já tinha dito há anos-luz. Quando você tem inteligência espiritual, as outras coisas acontecem naturalmente. Vem a emocional, vem a psicológica, e aí vem tudo, né? Vem a financeira, vem tudo. E ela disse assim, eu digo, olha, então você precisa, né, criar esse ambiente na sua casa. Um ambiente seja propício a você ter saúde. Porque por mais que eu fale, por mais que eu prescreva, não vai deixar de ser, que a gente chama, né, na ciência, de falácia, de falar, e a outra de ser papel, mais um papel na minha vida, mais uma prescrição, mais uma recomendação no meu smartphone. Né? Então, assim, não adianta. Então, a palavra de Deus não é diferente. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso criar um ambiente propício a ter intimidade com Deus. Eu tenho que me acordar de manhãzinha cedo, abrir os olhos e dizer assim, vem Espírito Santo, fica comigo, eu quero caminhar contigo hoje. Eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. Segura na minha mão. Não me deixa falar aquilo que não te agrada. Eu quero fazer o que te agrada. Só diz isso quem tem intimidade. Né? Eu falei também na outra vez com relação ao que é conhecer e o que é você ter intimidade. Então, muitos conhecem a palavra de Deus, mas outros não têm a intimidade com Deus. É bom quando você junta as duas coisas, conhecer e ter intimidade. Né? Quem é meu amigo? Aquele que eu tenho intimidade com ele. Quem é a pessoa que eu vou convidar para caminhar comigo? Aquele que eu tenho intimidade. Eu posso trabalhar num local e conhecer a todos, mas eu não vou convidar todos para caminhar comigo. Eu vou convidar aquele que eu tenho intimidade. Então, que nós possamos ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, para convidá-lo a caminhar com a gente. Tem que ter essa intimidade, ter esse desejo, ter essa vontade. Porque se a gente não tem essa vontade, não tem essa intimidade, a gente nem chama. Eu não tenho intimidade. Eu não conheço. E para você criar intimidade, você precisa de alguns itens, de algumas nuances, de alguma coisa que você tem que fazer para dizer à pessoa que você é íntimo com ele. Né? O pastor ele sempre fala que a gente precisa ter cadernos. É um fato. O Eduardo ele demonstrou agora. Se ele não tivesse anotado o pedido que ele fez, poderia até ter esquecido e achar que tem sido uma coincidência. Mas ele anotou. Então, assim, eu tenho também esse hábito, né, de anotar. Eu tenho vários cadernos. Tá certo? Eu tenho vários cadernos, tenho muitas coisas que
Lembra no meu dia a dia que eu preciso buscar a Deus. Lembra desse manualzinho aqui que todo mundo tem, a Helena já entregou aqui na igreja, muita gente. Só que alguns nem usam, nem sabem que tem. Né? Às vezes, seu Moacir lê alguma passagem do dia a dia dele, né? Que ele recebeu aqui na igreja. Ele lê na célula, né? O que é a mensagem daquele dia. Então, você precisa ter essas coisas para lembrar que Deus está na sua casa. Você precisa ter a Bíblia. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, o pastor ele comenta, fala muito, e ele diz que faz sempre, todos os dias, o Salmo 1, né? Uma árvore plantada junto a ribeiros. E eu aí estava lendo a palavra, cheguei aqui em Jeremias. Em Jeremias 17, ele diz a mesma coisa do Salmo 1. E eu fiquei tão encantada, né, assim, tão maravilhada, assim, porque eu não tinha ainda me percebido que Jeremias também falava. E nós já estudamos Jeremias na célula, né, mas eu nunca tinha entendido, nunca tinha percebido qual é a importância de você ler e você reler. É que o entendimento ele vai cada dia ficando mais entendível, né? Ficando mais perceptível. Aí ele diz aqui, ó: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu quero essa promessa. Tá certo? Então, por exemplo, Deus disse, se eu ficar perto do ribeiro, eu não vou ficar com as folhas murchas. E eu também gosto de planta. Eu não tenho muita tecnologia das plantas, mas eu gosto das plantas. E elas percebem isso, então elas me dão muitos resultados. Tá certo? Então, assim, eu vejo quando eu deixo de aguá-las. O que é que acontece? Murcha. E de repente, eu digo sempre assim, as plantas elas não podem andar para buscar sua água. Já que eu as tenho, eu tenho que cuidar. Né? Aí eu corro para botar água. Pedacinho, cor mais linda do mundo. Eu digo igual a mim. Eu sou como essa árvore. Eu tenho que saber que eu preciso beber da palavra. Né? Aí a planta me diz, você colocou água ontem, mas o sol estava escaldante. Você não percebeu que o sol estava muito quente? Aí eu digo para Meiralice, você leu a palavra, você meditou à noite antes de dormir, porque a gente não tem quem faça eu dormir antes de botar meu joelho no chão, e nem acordo antes de botar o joelho, acordar, que eu digo, para a vida antes de botar o joelho no chão. Isso para mim é uma situação, que a gente chama de sine qua non, né? Mas assim, é uma coisa que é pontual. Pufo, não faço. Então, assim, aí eu digo assim, olha, Meiralice, está vendo a planta? Murchou. Você botou água ontem, à noite, antes de dormir, você botou. E olha como é que ela está, por causa do sol. Então, no nosso dia, nós vamos ter muitos embates, muitas questões para resolver. É muito desgaste, é muita perseguição, é muita traição, é muita porta na cara. E para que eu continue com as folhas verdejantes, para que eu continue de pé, eu preciso ser regada por quem? Pela palavra. Eu preciso estar, por exemplo, quando a gente está aqui na igreja, né? Esse é o nosso rio, é o nosso manancial. Da onde foi que eu criei o desejo de estudar a palavra de Deus, de me aproximar mais de Deus, de ter mais intimidade, convivendo com pessoas que gostam disso. Assim também, ao contrário, no mundo. Né? Eu estudando essa palavra, Deus ela é muito bacana. Né? Como eu sou muito prática, o Edu é muito organizado, eu sou prática. Eu vou logo vendo as coisas do mundo. Fui do mundo, então eu já sei um bocado de coisa. Do mundo, gente, mas eu nunca fui do mundo pesadão, não. Mas assim, eu sei como é que o mundo se organiza para fazer as coisas. Quando você vai para um forró, vai ter lá, Deus é bom para mim. Não vai ter, não. Vai ter música que leve a você a ter vontade de dançar forró. Ele vai criar o ambiente.
Você vai servir um jantar, você vai criar um ambiente. A gente só não sabe criar ambiente para Deus. Eu preciso criar na minha casa um ambiente que quem chegar lá saiba que aquela casa tem algo diferente. Que aquela casa, ela tem algo que lhe diz que ali o Espírito Santo está presente. E eu fui essa semana também no Lagamar, e é engraçado. Quando você planta uma semente, é interessante demais. Então, tem uma menina que eu gosto muito dela, Márcia. Ela disse também, Alice, não tem como eu esquecer a senhora. Eu disse, por quê, Márcia? Ela disse, mulher, quando eu vou fechar as portas da minha casa. É ela, o marido e 2 filhas. Ela disse, merece, eu vou reclamar. Só eu que fecho essas portas. E não diz, né, assim? Ela diz, eu não posso. Oh, meu Deus, muito obrigado pelas portas que eu tenho para fechar. Que eu digo para ela que tem que abençoar a sua casa. E eu já dizia isso há muito tempo atrás. E hoje eu sei que a gente poderia ter dito, você tem que ungir a sua casa. Você unge a sua casa. Quem assistiu aqueles filmes, né, cristão, que tem aquelas pessoas quando querem alguma coisa, unge o ambiente do seu trabalho. Né? Tem gente que vai trabalhar e já amaldiçoa seu trabalho antes de ir. Tem que ir de novo hoje, é? Ai, que saco. Se você abençoar e Deus reconhecer que você pode conseguir algo melhor que esse aí, Deus vai tirar você daqui sem você precisar fazer nada. Agora você tem que ser grato. Você tem que abençoar. A gente só tem essa maneira. Porque quanto mais você reclamar, você sair do ambiente espiritual para ir para um ambiente contrário ao espiritual, você vai viver esse ambiente aqui. Você quer esse? Então, se é aquele local que você não está gostando, você vai continuar nele. Porque é aqui que está propício a todas as maldições que você está profetizando para com você. Porque profecias existem dos 2 lados. Do bem e do mal. São os caminhos que nós temos que escolher. Então, a gente tem que abençoar. Abençoar, eu digo muito assim para Deus nas minhas orações, eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho, que o Senhor me deu, e eu vou mencionando tudo que o Senhor me deu, também sou grata por tudo que o Senhor vai me dar ainda. Porque tudo que vem de Ti, Senhor, é bom demais. Tudo que vem de Ti é bom demais. E vou dizendo mais outras coisas, vou abençoando tudo que você possa imaginar. Aí chega naquele gargalho, porque a mente, ela mente. Né? A gente tem que saber que a mente mente. E que a gente tem que trabalhar essa mente, né? Para que ela não gere um pensamento e nem gere uma ação. Né? Aí eu digo, ó, é impossível se eu não estiver com Deus. Porque com Deus, nada é impossível. Sem Deus, o impossível existe. O impossível existe. Com Deus, não tem para impossível. Então, assim, que a gente aprenda a fazer isso, tá certo? É a melhor coisa do mundo. E o mais bacana ainda, quando o Eduardo pregava, eu só estava lembrando aqui das coisas. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, Deus vai lhe lapidando. Deus vai lhe preparando. As portas fechadas que Deus lhe dá, é exatamente lhe preparando para quando Ele abrir, você saber caminhar naquela porta. Tá certo? E assim, eu percebo isso na minha vida, porque eu já tenho algum tempo de caminhada. Né? Então, Deus, às vezes, manda algumas coisas para mim que eu quero sair do eixo. Eu tenho que saber que eu estou saindo do eixo. Aí eu digo, peraí, Meirelles, peraí. Ei, Meirelles, volta. Senhor, essa causa ela é tua. Não é minha, porque eu nem sei fazer. Assim, nem o que é isso. Eu não tive nem intenção disso. Eu nem planejei isso. Então, se veio, é porque nós estamos juntos. Porque o que é que o inimigo quer com você? Mandar algo difícil, que você não domina, para dizer que você não tem um domínio sobre isso, e que agora ele pegou no seu pé. Aí você tem que lembrar que você pode não dominar, mas você tem alguém, você tem um Deus todo-poderoso, que sabe muito mais do que qualquer coisa, de qualquer coisa que você possa imaginar. Se for de lei, eu digo logo para Deus, Senhor, o Senhor é meu advogado, o Senhor é meu juiz, o Senhor é meu promotor. Aqueles que estão sentados lá que vão resolver isso aqui é só enfeite. Quem vai resolver aqui é o Senhor. Por que você cria esse ambiente? Por quê? Porque você tem intimidade.
Antes, quando eu não tinha, eu ia toda me tremendo. Eu dizia muito para o pastor, que ele é meu advogado, eu dizia assim, Juninho, eu tenho pavor para o Ministério do Trabalho. Eu passava 3 dias, 3 noites sem dormir. Ruim, parecia que era eu que ia resolver a decisão. Aí ele dizia, minha filha, Deus não lhe dá nada que você não tenha poder sobre aquilo. Você não vai lhe dar capacidade para resolver isso. E eu fui vendo que realmente era o fato, era a verdade. E eu precisava mesmo, era o quê? Criar intimidade com Deus. Então, eu preciso ter na minha casa coisas que me lembrem que Deus está na minha casa, que o Espírito Santo está comigo. Deus disse, ó, eu vou, Jesus disse, eu vou, e vou mandar quem? O Espírito Santo. Às vezes, eu sinto assim o Espírito Santo como se ele fosse minha mãe. Porque o Espírito Santo é muito zeloso, né? É muito atento, né? Ele gosta de fazer muitas coisas assim surpreendentes para você, né? Ele abre a sua mente assim com muita rapidez, né? Então assim, e é uma promessa de Deus para todas as nossas, né, vida. E quando você faz isso, gente, se você fizer essas orações, criar essa intimidade com Deus, com 10, 15 dias, você se acostuma, e diz que a gente se acostuma. Mas na linha espiritual você só se acostuma porque é tão bom que você não quer mais sair. Agora você tem que começar, você tem que fazer, você não pode desistir. No início, o inimigo vai dizer, não vale a pena não, para que isso? Tua vida estava tão boa, não precisa disso, para você ir lá de novo. Tu veio de manhã, para que de tarde? Eu digo, eu quero é de manhã, de tarde, de noite. Tá certo? Porque 10, 20, 30 minutos com Deus, Ele acrescenta na sua vida 100 ou mais. Você não vai perder tempo no trânsito, você não vai perder tempo em confusão de ninguém, você não vai perder tempo em hospital, você não vai ter tempo. Tantos tempos que você não vai perder, que Deus vai sempre mandar um ajudador para você. Então, assim, que a gente possa fazer para que a coisa possa se tornar verdade na sua vida. Agora você tem que fazer, né? E ter absoluta certeza disso. Sem Deus, o impossível é real. Sem Deus. E com Deus, o impossível não existe. Amém. Obrigada.